Bom dia! Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute os impactos da reforma tributária no setor de serviços. A principal mudança é a substituição de 5 impostos por um único tributo. Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje, no fim do dia, a nova taxa de juros básicos da economia. E vamos conhecer o modelo ideal de pet shop, que reúne novidades, tecnologia e detalhes para conquistar o cliente. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que cria a possibilidade de empresas prestadoras de serviços públicos comercializarem debentures, que são títulos de dívida no mercado financeiro para financiar obras de infraestrutura. Isso vai possibilitar, por exemplo, que uma empresa concessionária de manutenção de uma rodovia possa emitir dívidas e, com o recurso arrecadado, aumente o capital e execute projetos de infraestrutura. Funciona como uma espécie de investimento para quem adquire os títulos. A proposta terá de passar por nova rodada de votação na Câmara dos Deputados, já que os senadores mudaram o texto. E a reforma tributária aprovada em junho na Câmara dos Deputados foi pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Uma das principais preocupações das empresas do setor de serviços é com o possível aumento da carga tributária. A repórter Camila Xavier acompanhou e traz as informações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal discutiu nesta terça-feira os impactos da... A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal discutiu nesta terça-feira os impactos da reforma tributária no setor de serviços. A principal modificação é a extinção de 5 tributos cobrados sobre o consumo: o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Eles devem ser substituídos por apenas um imposto, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será cobrado por meio da CBS, de competência federal, e pelo IBS, a cargo dos estados e municípios. Ao todo, 54 milhões de empreendedores serão beneficiados com a reforma tributária. Esse número inclui MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. No geral, o texto que veio da Câmara nos favorece, nos ajuda, porque a nossa discussão é mais complexa, é o Sistema S, o novo papel do Sistema S. São 11 organizações hoje que discutem e defendem os setores. O SEBRAE é a questão da micro e pequena empresa. Nós temos agora a criação do Ministério também, que nos ajuda, e fundamentalmente no texto que veio da Câmara, eu até conversei com o senador Eduardo Braga. O simples, não é nem mexer no simples, é aumentar, por exemplo, o limite. Isso é fundamental, porque nós estamos esse limite já congelado há muitos anos, e no geral eu senti da parte do senador Eduardo que não vai mexer não. Então, nesse sentido, o SEBRAE é a nossa grande luta, regulamentação, cada dia mais fazer com que pessoas que empreendem possam se regularizar. Então, eu pessoalmente estou muito tranquilo em relação ao texto que vai sair aqui do Senado. Para o setor de serviços, que desempenha um papel fundamental no PIB nacional e é o maior empregador do país, a reforma tributária trará impactos expressivos. A preocupação maior do SEBRAE é pelos optantes do Simples Nacional, cerca de 20 milhões dos empregadores brasileiros. Então, se a gente conseguir aumentar o limite e regularizar bem isso, não inventar créditos ali, porque isso vai fazer com que muitas vezes o pequeno, não vale a pena, tá no simples ou tira. E aí, além de causar essa insegurança, traz sonegação novamente, Então, se a gente conseguir calibrar bem isso, acho que a gente vai ter para os micro e pequenos empresários um texto muito bom na reforma tributária. Uma das principais críticas à reforma é o possível aumento da carga tributária para a maioria das empresas prestadoras de serviços. Nós vamos tomar uma decisão até o final do mês de outubro, esperamos nós, a respeito dessa questão no Senado da República. E é
uma questão complexa. O modelo tributário que nós temos chegou ao fim. O Brasil não consegue mais responder à economia, à atração econômica com esse manicômio tributário que nós temos. E nós precisamos dar uma resposta. Ainda sem um consenso de qual será a alíquota máxima, a previsão do líder do governo, senador Jacques Wagner, é de que o texto seja aprovado até o dia 15 de outubro. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje no fim do dia em Brasília para definir a nova taxa básica de juros da economia. A estimativa do mercado é de que a Selic baixe de 13,25% para 12,75% ao ano. A decisão será anunciada por volta das 6h30 da tarde. Se confirmado, este será o segundo corte seguido da taxa. Uma invenção brasileira, criada há 40 anos em Minas Gerais, faz sucesso até hoje. A comida Aquilo, além de conquistar o cliente pela variedade, bom atendimento e rapidez, ela garante bons lucros ao empreendedor do ramo de alimentação. E tem até concurso nacional, olha só, para a melhor comida Aquilo. Vamos conferir na reportagem. Arroz, feijão, batata, parmegiana de frango, pastel, sem esquecer da salada. Criada na década de 80 em Belo Horizonte, a comida por quilo rende várias combinações e é a opção favorita de muitos brasileiros, principalmente na hora do almoço. Frutos do mar. E assim, uma salada também de leve, eu acho que não pode faltar. Um prato com uma salada, um frango. Aqui eles têm o churrasco, que é muito bom, né? A modalidade é democrática. Tem quem pegue pouca coisa para economizar. Quem come com os olhos pode sair no prejuízo e pagar mais caro. Mas a popularidade não é só pelo preço. Acho que a primeira coisa é tudo estar fresquinho, ter variedade de pratos, né? E atendimento que não pode ser ruim de forma alguma, né? A tradição é tão grande que ganhou um concurso nacional realizado em 10 estados brasileiros para eleger a melhor comida Aquilo. Este restaurante, por exemplo, participa da 7ª edição com o prato paeja de frutos do mar. Tem o arroz, né, que é um gosto nacional do mineiro, do brasileiro, e incrementado com os frutos do mar. Então eu acho que dá um sabor diferente aí. Este outro restaurante de BH participa pela primeira vez do concurso, que vai até o dia 22 deste mês. E o prato escolhido foi rabada com batata e agrião. Ele traz uma memória afetiva, né? Então, quando a gente põe um agrião, a gente lembra da vovó, da horta. A comida Aquilo tem um caráter muito democrático. Então, eu acho que ele deixa o cliente ali mais livre, né? Então, você fica livre para as suas escolhas. Será realizada amanhã no Cubo Itaú, em São Paulo, a 10ª edição do Web Insights, o maior evento de inovação, tecnologia e comunicação em marca empregadora do país. Organizado pela Spark RH, plataforma de Employer Branding, o evento debaterá as melhores formas de investimentos na gestão. E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com o Kleber Piedade, CEO da Spark RH. Kleber, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Gostei do nome, eu me chamo Bruno Kleber. Bom dia, Bruno. Um prazer falar com você e com toda a audiência aí do Jornal do Empreendedor. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Kleber, como tornar aí o ambiente de negócio em um ótimo lugar para trabalhar e atrair os melhores talentos do mercado? Bruno, hoje é um desafio para todas as empresas conseguir atrair e manter os seus talentos. Então, você investir em construir uma marca empregadora que seja desejada pelos talentos é uma ótima estratégia para você conseguir superar essas barreiras. E a gente vai falar sobre isso, né, com mais de 300 profissionais de RH amanhã, nesse evento histórico aí para o mercado de marca empregadora no Brasil. E falando dos micro e pequenos empreendedores, Kleber, como esses profissionais, como esses empreendedores podem alcançar essa visibilidade e credibilidade? Eu acho que as pequenas empresas têm alguns diferenciais importantes, que é a questão, muitas vezes, de flexibilidade, né, de autonomia, de abertura, de possibilidade de crescimento. Então, isso são fatores que essas empresas têm que trabalhar
quando elas vão buscar atrair e reter os talentos. Isso são diferenciais competitivos delas, e os micro e pequenos empreendedores têm que explorar isso, tanto na hora de entrevistar, buscar um novo talento, quanto na hora de engajar os seus colaboradores atuais. E na prática, como fazer então essa boa gestão de pessoas no ambiente de trabalho? Olha, Bruno, eu acho que é importante você construir uma cultura que ela consiga, né, atrair e reter as pessoas dentro da sua organização. Então, investir em definir quais são os seus valores, que perfil de pessoa que você quer atrair para a sua organização, né, e o que você oferece como diferencial para a sua marca empregadora é essencial. E é interessante também dizer que a marca empregadora, ela impacta toda a jornada do talento com a sua empresa, desde uma pessoa que ainda não conhece a sua organização até alguém que já trabalhou lá e deixou de trabalhar. Então, é importante que você entenda que investir em marca empregadora é criar experiências incríveis para o talento ao longo de toda essa jornada. Kleber, quais as novidades, quais as ferramentas que serão debatidas nesse evento nesse maior evento de inovação, tecnologia e comunicação aqui de marca empregadora do país? Eu acho que um dos grandes desafios dos profissionais de marca empregadora é medir, né, a evolução do seu trabalho e também a reputação da sua marca empregadora. Então, a gente vai falar sobre uma tecnologia que apoia nessa mensuração. A gente também vai trazer cases com tecnologias como chatbot, inteligência artificial. Vai ser um momento muito rico para a gente explorar como é que essas novas tecnologias impactam a gestão da marca empregadora e, consequentemente, a experiência dos talentos. Na sua visão, Kleber, quais são as principais dificuldades enfrentadas principalmente pelos micro e pequenos empreendedores, pelas micro e pequenas empresas, na hora de se desenvolver uma boa gestão de pessoas no ambiente de negócios? Eu acho que o grande desafio é que, em geral, né, as pequenas e microempresas, elas não são conhecidas por uma pessoa que eventualmente pensa em trabalhar em uma organização. Então, você poder falar sobre o seu negócio, né, demonstrar aquele brilho no olho, mostrar para essas pessoas também as perspectivas de crescimento que ele tem ao ingressar numa micro e pequena empresa, eu acho que é um dos grandes desafios dos empreendedores. E também achar os canais certos, né, para encontrar esses talentos e garantir que essas pessoas também fiquem na organização por um tempo considerável. É muito mais caro, né, você atrair uma nova pessoa do que você manter uma pessoa que já está dentro de casa. Então, ter a possibilidade de construir jornadas mais longas, né, de fazer com que essa pessoa permaneça na sua organização por mais tempo, também é um diferencial competitivo que certamente impacta na sua produtividade e no seu resultado. Para aquele empreendedor que está em casa nos assistindo agora ao vivo, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, Kleber, quais aquelas dicas valiosas de sucesso para que esses empreendedores eles possam, de fato, desenvolver essas estratégias e atrair cada vez mais esses talentos desse mercado, do mercado? Em geral, Bruno, pequenas empresas não têm uma função de um profissional de RH, então é importante que o empreendedor ele assuma esse papel, né, de definir o que é importante para ele, como é que ele quer conduzir essas pautas, né, e olhar para todos os subsistemas do RH, né? Então, construir marca empregadora, né, impacta desde qual é o salário que eu vou oferecer, né, quais são os benefícios que eu vou oferecer, como é que é a jornada de trabalho que eu vou oferecer. Então, pensar sobre todos esses aspectos e transmitir um profissionalismo também para o profissional que eventualmente venha trabalhar na sua organização é essencial para você conseguir efetivamente atrair e reter os melhores profissionais. É isso aí, Kleber Piedade, CEO da Spark RH, quero agradecer sua participação conosco ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e bom evento amanhã. Eu que agradeço, até a próxima, Bruno. Até mais. E no próximo bloco, a agenda das principais feiras de negócios do país. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. Resolveu empreender? Teve uma boa ideia de negócio? Se você é uma pessoa criativa, saiba que para lidar e priorizar com tantas ideias, é preciso analisar o mercado, a concorrência, os riscos e a viabilidade econômica do negócio.
Esse é o tema da nossa conversa, agora ao vivo com a instrutora do Método GTD, a Renata Montoni, que está sempre aqui conosco. Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. Renata, como lidar aí com a ansiedade de ter muitas ideias para um negócio e não conseguir implementá-las, colocá-las em prática ao mesmo tempo? Bruno, você sabe que essa é uma questão delicada das pessoas criativas, né? Quanto mais criativa uma pessoa for, mais ideias ela tem. E quando ela está empreendendo, eu já vi muitos empreendedores perdidos no volume de ideias que tem. O que a gente percebe é que muitas ideias acabam não sendo implementadas e afetando as outras que poderiam ser. Então, como lidar com isso? Porque você não acalma uma mente criativa, você tem que saber lidar com essa mente criativa. No GTD, no método GTD, nós temos um ambiente que nós chamamos de incubado, ou seja, anote todas as suas ideias. É importante, primeiro, primordial, que elas não fiquem na cabeça, elas não vão funcionar bem ali e vão atrapalhar no foco, concentração, aumentam a ansiedade, muitas vezes aumentam o estresse. Anote todas as ideias. E aí precisa ter uma decisão muito clara sobre o que eu vou implementar e sobre o que eu não vou implementar, e na sequência eu já vou falar um pouquinho sobre como pensar sobre isso, mas existe uma diferença para a nossa mente, para o cérebro, sobre aquilo que ficou decidido não fazer e aquilo que ficou no desejo de fazer. Uma hora eu faço, uma hora eu implemento. Existe um conceito da neurociência que é bastante interessante, que mostra que quanto mais coisas nós temos não ticadas na vida. Sabe quando você tica algo? Ou seja, uma ideia implementada é algo ticado, uma ideia não implementada é algo não ticado para a nossa cabeça. Quanto maior o volume de ideias ticadas, feitas, implementadas, maior a sensação de capacidade. Quanto menor o volume de ideias ticadas, feitas, implementadas, maior a sensação de incapacidade, e isso é muito ruim, porque a pessoa ela começa a ter a sensação de que ela não é capaz, mas é só uma sensação. Então, quando você tira essa ideia da cabeça e você decide, isso eu vou implementar, isso eu não vou implementar no momento, o decidir para o cérebro é diferente de procrastinar. O decidido para o cérebro entra dentro do cérebro como uma questão de está sob o meu controle, deixou de ser pendência. Então, nesse primeiro momento, falando um pouco de produtividade, foco e concentração e priorização a longo prazo, liste todas as ideias sempre e decida o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. O que eu não vou fazer, ele é incubado e deve ser revisado. Mas mesmo assim, Renata, o empreendedor tem várias ideias criativas, inovadoras, ideias legais. Como é que ele vai saber o momento de qual eu devo priorizar, qual ele deve priorizar diante de tantas ideias inovadoras e criativas? Precisa estar alinhado com o objetivo do negócio dele. É importante isso. Muitas vezes tem uma ideia brilhante e ela não cabe naquele momento. Ou ela vai usar uma energia muito grande, um desgaste muito grande de uma equipe, um volume de pessoas ou valor financeiro da empresa para poder implementar aquilo, quando não era o momento adequado. Então, tomar cuidado com as ideias brilhantes que não cabem naquele momento, às vezes precisa ter a paciência de implementar, e precisa sempre estar alinhado com o objetivo do negócio. E aí você fala, bom, mas eu tenho algumas ideias interessantes em relação ao objetivo do meu negócio. Como que eu vou fazer essa análise? Precisa ter uma análise de mercado, precisa ter os pés no chão, porque quando você vai construindo sedimentado, tem uma construção a longo prazo, então arriscar, calcular o risco, conversar com parceiros, analisar um pouquinho para que lado que o mercado está indo, mas não perder essa visão do objetivo do negócio. Podemos dizer, então, que seguir a mais simples seria mais viável, a que não onere tanto para o empreendedor, a que ele não dependa tanto de outros profissionais. Talvez fosse aí uma alternativa mais viável, Renata, para se começar, ou até mesmo para startar um negócio para quem ainda não começou? Então, é sempre melhor, às vezes a pessoa ela quer começar com algo muito grandioso, sempre devagar, começa simples, pensando grande.
porque você vai sedimentando, tirando os resultados, o próprio empreendimento da pessoa vai criando estrutura de base. Então, se o mercado balança, ele tem essa estrutura de base, começa devagar e pequeno, sempre pensando grande, que eu acho que é o melhor caminho. E tudo isso aliado a um bom planejamento, né, Renata? Sempre. Por isso que precisa revisar para não perder essas ideias que ficaram para não fazer nesse momento. Revisando, essas ideias podem ser resgatadas no momento seguinte, no futuro. Isso vale para qualquer perfil de empreendedor, né? Todos, para todos os perfis. Perfeito. Renata Montoni, instrutora do Método GTD, eu quero aqui mais uma vez agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A Renata que está sempre aqui conosco, participando desse Jornal do Empreendedor, trazendo todas as notícias e informações sobre o mundo do empreendedorismo. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Bruno, e obrigado a todos que nos assistem. Um excelente dia. Até a próxima. E vamos agora conferir o calendário de feiras de negócios. Na tela. A FEPontal, Feira de Negócios do Pontal Mineiro, começa na quinta-feira, dia 21, e vai até domingo, no Parque de Exposições Juscelino Kubitschek, em Ituiutaba, Minas Gerais. A Expo Cruz, feira que reúne empreendedores de 21 países, acontece de 22 de setembro a 1º de outubro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A Feira Criativa O Balaio, para empreendedores de artesanato, artes visuais, gastronomia, plantas e tudo mais de economia criativa, acontece nos dias 23 e 24 de setembro no novo Parque Alvorada, em Dourados, Mato Grosso. A Feira Pet Connect, de inovação para pet shops e clínicas veterinárias, está marcada para os dias 23 e 24 de setembro no Centro de Convenções Trade Hotel, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Baby Fair para mamães, gestantes, bebês e crianças será no dia 24 de setembro no Parque Burle Marx, em São Paulo. E a Campina Hair, feira de negócios para o setor de beleza, será nos dias 24 e 25 de setembro no Polo Shopping, em Campina Grande, na Paraíba. O assunto agora é o mundo pet. As principais tendências desse mercado foram reunidas em uma loja conceito apresentada na Feira do Empreendedor nesse fim de semana. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Quem não gosta de ter um animalzinho para chamar de seu? O Brasil, segundo o censo realizado pelo Instituto Pet Brasil, é o terceiro país no mundo em número de bichos de estimação. São quase 150 milhões deles, que geraram mais de 60 bilhões de reais ao segmento de pet shops em 2022. Diante do bom momento do setor, um dos atrativos da Feira do Empreendedor deste ano foi esse empreendimento modelo. A gente faz estudo de tendência e a gente faz um mapeamento do que tem de mais novo para o setor. Então, o que a gente fez? Mapeou isso no setor pet e trouxemos tudo num único espaço, pensando o que de novo, o que de tecnologia, o que de comportamento a gente pode trazer para as pessoas que estão visitando aqui nosso espaço. Por aqui tem alimentos naturais desidratados, petiscos sem conservantes e vários tipos de brinquedos que fazem a alegria dos bichinhos de estimação. Esse jacaré, além de entreter o pet, tem a função de limpar os dentes do animal. E as soluções e inovações para os empreendedores do setor aumentarem o faturamento não param por aí. Os consultores do Sebrae ensinam que simples detalhes, como por exemplo esse mural com fotos de cães e gatos que frequentam o local, pode fazer toda a diferença na hora de conquistar os tutores. A tecnologia também pode ser usada a favor do negócio. Essa câmera, além de ser um equipamento de segurança, funciona para registrar o comportamento de consumo da loja. Por meio de um software ligado a ela, é possível identificar quantas pessoas entraram no estabelecimento, indicando o número de homens e mulheres. A ideia é criar estratégias de marketing certeiras. Na verdade, a câmera ela funciona tanto como segurança do estabelecimento, mas principalmente com os dados que ela coleta, eu consigo criar várias
mais estratégias. Será que o espaço que eu estou colocando, eu consigo utilizar ele de uma forma melhor, pensando em estratégia? Está ocioso esse espaço? Ou então, por que as pessoas estão ficando tão pouco tempo na minha loja? Será que eu posso criar outras formas de fazer com que elas permaneçam mais? Então a gente consegue inúmeros dados e criar estratégias para desenvolver o nosso negócio com base nessas informações. No espaço Banho e Tosa, a novidade é essa banheira com mobilidade. Ela sobe e desce para facilitar o manejo no momento do atendimento ao animal de estimação. Bom para o pet, bom para os profissionais da área. A Delma Ferreira é empresária no ramo de turismo rural. A empreendedora está estudando investir em um pet shop. Ela viu no local uma grande oportunidade de não errar ao abrir um novo empreendimento. Eu sou de Agudos do Sul, que é uma cidade daqui da região metropolitana de Curitiba, uma cidade pequena ainda, e lá a gente só tem um pet shop e vive cheio. Então o pessoal às vezes não consegue horário e eu como sou do ramo, sou zootecnista, eu queria conhecer um pouco mais sobre a área de pet shop para de repente montar uma estrutura lá em Agudos do Sul. E aqui eu vi essa oportunidade de conhecer o que precisa, quais são as tendências, né? E é por isso que eu vim aqui ver o que precisa para um pet shop, quais são as tendências, o que é legal ter, né? Que eu espero encontrar aqui. Principalmente, talvez na loja conceito de pet, é isso. A gente não tem grandes tecnologias investidas, e sim mudança de comportamento e o olhar enquanto cliente, né? Então a gente fala que a gente não quer humanizar o pet, a gente quer trabalhar o pet conforme a sua especificidade, da melhor forma, com o melhor atendimento e com a melhor qualidade, principalmente, né, pensando no bem de todos, no meio ambiente também. O Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Até amanhã. Tchau!